Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Lucas 7, versículos do 11 ao 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia de fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. O que é sentir compaixão? Partilhar da dor. Aqui mostra-se uma das características de Jesus Cristo, né? Além da questão do fato do amor, que o acompanha, né, o discurso do amor ao próximo, tanto que vira o único mandamento que ele nos deixa, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Outra característica de Jesus é a compaixão. Poderíamos dizer três: o amor, a misericórdia e a compaixão. Ou seja, partilhar da dor e do sofrimento daquela mulher que perdeu seu filho único. O que quer dizer isso? Além do fato de ser o filho único, carrega-se toda uma questão simbólica importante. Por quê? Se ela perde o filho, se o filho e ela tivessem bens, os parentes, homens ligados a ela, ou melhor, ligados ao seu pai, por exemplo, o irmão de seu pai, poderia retirar a herança. Por quê? Porque as mulheres não tinham direito, eram os homens. Portanto, aquela mulher, além de perder o filho único, ela poderia perder os seus bens, caso ela os tivesse. Não está aqui narrado isso para nós, tá? Mas para uma compreensão como funcionava a sociedade hebraica naquele tempo, a sociedade judaica. Tá? Então, além da dor dela perder o seu único filho, ela também poderia correr o risco de ter seus bens confiscados pelos parentes do seu marido. Ou seja, ela viveria na rua da amargura. Mas o interessante aqui, tirando esse aspecto histórico, né, da sociedade do tempo, o fato de Jesus olhar uma cena e sentir a dor daquela pessoa. Né? E ao sentir a dor daquela pessoa, ele age com misericórdia. Por quê? Porque ele partilha da dor daquela pessoa. Ele se coloca no lugar dela. Ele vê o sofrimento. E aí vemos que o nosso Deus é o Senhor da vida. Ele restitui a vida àquele jovem, mediante a situação de dor e sofrimento de sua mãe. E aí ele para o esquife e diz: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." Ele nos restitui o sumo bem. Qual é o nosso maior bem? A vida. Não é dinheiro, não é poder, não é bens. Nada disso é o nosso maior bem. O nosso maior bem é a vida. Dinheiro, a gente trabalhando conquista. Nosso maior bem é a vida. Porque se perdemos a vida, perdemos tudo. Né? Então é importante ver como Jesus ele se aproxima, né? Ele se achega às pessoas que sofrem. Ele não se exime da dor e do sofrimento, né? Tem gente que quando vê os outros sofrerem se afasta, não quer ter contato com aquilo, não quer ter contato com a dor, do sofrimento do outro, né? Para que aquilo não se contamine, para que ele não se contamine com aquele sofrimento, com aquela dor, né? Jesus não tem isso. Ele se aproxima dos pobres, dos sofredores, simbolizados na figura da viúva de Naim. Né? Ele vai ao encontro de quem precisa. Lembremos a frase, né, dele para com os fariseus, né? "Eu vim para aqueles que estão doentes, não para aqueles que estão sãos. Eu vim para aqueles que sofrem, não para aqueles que estão bem." Aqueles que já estão bem, aqueles que estão sãos já andam no caminho de Deus, né?
Então eu não tenho que me preocupar com eles, já estão no caminho da salvação. Eu tenho que me preocupar com aqueles que não estão, né? Com aqueles que sofrem, com aqueles que padecem, para que em mim eles alcancem consolo e possam erguer a cabeça e enfrentar as suas dificuldades e sair delas. Que é o Evangelho, né, do dia do Sagrado Coração de Jesus. Vinde a mim, vós todos que saís aflitos e cansados, e eu vos darei descanso. O nosso Deus é o Senhor da vida, o nosso Deus é o Deus da misericórdia e que mostra-se como aquele que vem em socorro das nossas necessidades, das nossas misérias, dos nossos sofrimentos. Por isso que a gente não pode nunca se deixar levar pela dor e pelo sofrimento. É difícil passar por esses momentos? Sim, é óbvio que é. Mas não podemos perder a esperança, né? Não podemos nos entregar à dor e ao sofrimento. Temos que lutar, porque é uma fase, vai passar, né? Nada disso dura para sempre. O que não podemos cair é na desesperança, né? Entregar os pontos. Para que lutar? Para que viver, né? Não. Há alegria na vida. E lembremos sempre que a nossa vida é o maior dom, é o nosso sumo bem. É a graça que Deus nos confiou. Portanto, vivamos da melhor maneira possível para não nos arrependermos depois. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.